Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Felipe do canal Microconcertos Eletrodomésticos e Hidráulica. Galera, vamos continuar a nossa série de vídeos a respeito de grandezas elétricas. Hoje a gente vai falar, pessoal, a respeito de tensão contínua. Eu vou dar uma breve recapitulada no que a gente viu na última aula e aí a gente entra no tema tensão contínua, que é uma das formas da tensão elétrica. A gente viu na última aula a definição de tensão elétrica, a gente relembrou também alguns conceitos a respeito da estrutura atômica dos elementos, a gente abordou algumas características dos materiais condutores de eletricidade e a gente também entendeu como que a tensão elétrica ela vai agir em relação ao impulsionamento das cargas elétricas. E nas aulas 3 e 4 a gente vai falar a respeito das duas formas de tensão elétrica, a tensão contínua e a tensão alternada. A tensão elétrica, pessoal, como a gente já viu, é a quantidade de energia gerada a fim de que cargas elétricas possam se mover num circuito elétrico, produzindo assim a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado das cargas elétricas. Por exemplo, para que a gente ligue um controle remoto, conforme está na imagem aí, é necessário que a gente insira nele uma fonte de energia. No caso, a gente vai inserir, por exemplo, uma pilha, e essa pilha vai causar uma diferença de potencial no circuito interno do controle e fará com que essas cargas elétricas, que são provenientes da própria pilha, venham se mover no interior desse circuito. E isso acontece também quando a gente vai ligar uma lâmpada ou algum eletrodoméstico ou eletrônico ou qualquer elemento que necessite de corrente elétrica para o seu funcionamento. A tensão contínua é aquela que se caracteriza por possuir um valor constante. É um valor que a gente pode determinar. Por exemplo, se a gente tem 12 volts, a gente vai ter ao longo de um certo período aquela tensão constante, sem variação. E isso não acontece com a tensão alternada, como o próprio nome já diz, ela vai alternando com o passar do tempo. A gente tem como exemplo as pilhas de 1,5 volt. A gente tem também pilhas de 9 volts, que já são consideradas baterias. A gente tem baterias automotivas também de 12 volts. A gente tem saídas de carregadores de smartphones, por exemplo, 5 volts, entre outros. Então, pessoal, a tensão contínua é a diferença de potencial que impulsiona um fluxo unidirecional de uma carga elétrica, ou seja, numa única direção. O termo CC é utilizado para referir-se a sistemas de energia que usam apenas uma polaridade elétrica de tensão ou corrente, e para se referir ao valor médio local constante de frequência zero ou de variação lenta de uma tensão ou corrente. A gente tem abaixo aí esse gráfico aí mostrando os dois tipos de tensão, a tensão contínua nesse desenho de cima e a tensão alternada nesse desenho de baixo. Então, na corrente contínua, a gente tem muito bem definido a questão da constância, é uma tensão que ela não varia no decorrer do tempo, e também da polaridade. A gente tem muito bem definido o que é o polo positivo e o polo negativo. E via de regra, pessoal, a gente precisa respeitar essa polaridade. Por exemplo, voltando a falar aqui do controle remoto, a gente tem bem definido ali para qual lado deve ser ligado o polo positivo da pilha e para qual lado deve ser ligado o polo negativo da pilha. Então a gente tem necessariamente uma polaridade bem definida, o mais e o menos. Geralmente o mais ele é caracterizado pela cor vermelha e o menos pela cor preta. Então a gente tem isso bem definido, é uma tensão constante que não varia ao longo do tempo, salvo no caso das pilhas e baterias, que com o passar do tempo, quando vai ocorrendo ali as reações químicas, elas vão perdendo ali a sua capacidade até que chega um ponto que ela não consegue mais transmitir a diferença de potencial suficiente para alimentar aquele dispositivo. A gente vai abordar aqui duas maneiras através das quais a tensão contínua pode ser gerada. E a primeira forma é a forma eletroquímica, por exemplo, através de pilhas ou baterias. E a segunda forma aqui é através da retificação da tensão alternada. No primeiro processo, que é o processo eletroquímico, alguns fenômenos são necessários para que seja gerada essa DDP contínua.
Na geração de energia através de reações químicas, por exemplo, numa pilha, acontecem fenômenos capazes de transformar interações químicas em fluxo ordenado e constante de cargas elétricas. A partir de agora, pessoal, a gente vai estar abordando um pouco a respeito de pilhas e baterias para que a gente possa entender o princípio de geração de tensão contínua através das reações químicas. Então, a pilha é um dispositivo no qual ocorre uma reação de oxidação e redução de modo espontâneo que permite a geração de uma corrente elétrica. Basicamente, pessoal, o funcionamento de uma pilha consiste na transferência de elétrons de um metal que possua tendência de ceder elétrons para um outro metal que tenha tendência de ganhar elétrons. Ela vai fornecer energia para o sistema até que essa reação química se esgote, né? No caso aqui, falando de uma pilha que não é recarregável, tá? A maioria das pilhas, né, não são recarregáveis, então a gente vai ter essa interação química até certo ponto, até certo momento, né, que quando se esgotar essa interação química a gente não vai ter mais a tensão elétrica. Para que a gente possa entender então como que isso acontece, a gente vai ver alguns exemplos de pilhas e suas características. A primeira pilha, né, que provavelmente é uma das mais famosas e que deu início aí a esse entendimento a respeito dessas reações químicas que geram tensão elétrica, que é a pilha de volta, né? E é um dispositivo formado por discos intercalados de dois metais diferentes. Note aqui, ó, que sempre vai haver a existência de dois metais diferentes para que haja essa liberação de elétrons e essa captação de elétrons, enquanto um metal vai transferir os seus elétrons, o outro vai receber esses elétrons. Nesse caso aqui, então, como eu disse, são colocados um disco de cobre ou de prata por baixo, um disco de zinco por cima e um disco de feltro embebido numa solução de ácido sulfúrico entre esses dois metais. E é justamente por conta deste empilhamento desses elementos que surgiu esse termo, pilha. E esse processo da pilha de volta ocorre da seguinte maneira. Esse disco de zinco, que é o polo negativo, é o ânodo, sofre oxidação, isto é, perda de elétrons. Então a gente pode memorizar isso também. O polo negativo ele é o ânodo e ele é o que sofre oxidação, ou seja, perda de elétrons. E o disco de cobre, no caso, é o polo positivo, que é o cátodo, que vai sofrer a redução, isto é, ganho de elétrons. O polo positivo ele sempre vai sofrer essa redução, né? Ele sempre vai ganhar esses elétrons que foram liberados pelo outro elemento. Para que isso aconteça, pessoal, é necessário que exista entre esses dois discos, que podem ser chamados também de eletrodos, uma solução, que pode ser, por exemplo, o ácido sulfúrico, que vai funcionar como uma ponte, que é o eletrólito, que é uma ponte que vai ligar um metal ao outro, permitindo assim a movimentação constante de íons no sistema. Tá vendo? Na imagem aí a gente consegue ver que existe um disco de cobre e existe um disco de feltro e embaixo existe um disco de zinco. E é justamente esse feltro que vai fazer essa interação entre os elétrons de um elemento para com o outro. A gente tem também a pilha de Leclanché, tá? Se eu pronunciei errado aí vocês me desculpem, que também são conhecidas como pilhas secas. Aqui ela contém um elemento úmido, né? Uma pasta, na verdade, no seu interior. No caso, essas pilhas aqui são consideradas pilhas secas porque elas não têm ali aquela solução líquida, como é o caso dessa pilha de volta que a gente mencionou aqui, que tem um feltro embebido numa solução aquosa, e também a pilha de Daniel, que é uma pilha que a gente nem trouxe aqui, porque senão ia ficar muito extenso, mas a gente encontra muito material sobre essa pilha, que também é muito elucidativa a respeito desse tema aqui. Mas essa pilha aqui, que é a pilha comum, ela consiste, pessoal, basicamente nesse bastão de grafita, que é o cátodo, que é o polo positivo, envolvido por zinco, que ele vai ser o ânodo, polo negativo. E como eletrólito, ou seja, um meio ali através do qual esses elétrons vão se mover de um lado para o outro, a gente utiliza uma pasta úmida de cloreto de amônio. E o bastão de grafita ele é envolvido por dióxido de manganês. Lógico, pessoal, que não é o nosso intuito memorizar isso aqui tudo. O intuito aqui é mostrar o princípio de funcionamento das pilhas, como que se comporta aqui os elementos químicos, né? A gente vai ver que segue um padrão, né? Isso é importante a gente entender. Então, continuando aqui, de forma simplificada, as reações que ocorrem nessa pilha e que permitem o seu funcionamento podem ser descritas da seguinte forma.
o ânodo, que é o zinco metálico, é oxidado, perdendo elétrons. Então a gente sabe que o ânodo é o polo negativo. No cátodo, por sua vez, o manganês que está presente na pasta interna recebe esses elétrons e se reduz. E esses elétrons são conduzidos pela barra de grafita. A gente tem também a pilha alcalina, tá? Que são as mais populares e as mais apropriadas para equipamentos que requerem descargas de energia rápida e fortes. E a sua composição, ela se assemelha muito a essa última pilha que a gente falou aqui, né? Que é a pilha seca. No entanto, algumas diferenças, né, são fundamentais para que o comportamento dessa pilha seja mais eficiente, né? Essa pilha ela é um pouco mais eficaz por conta de algumas diferenças na sua composição química. Como está escrito abaixo aí, ó, as pilhas alcalinas têm a mesma estrutura das pilhas de Leclanché, porém, em vez do cloreto de amônio, elas possuem hidróxido de sódio, sendo o sódio um metal alcalino. E esta composição resulta numa durabilidade bem superior à da pilha comum. Entretanto, né, nenhuma nem outra, pessoal, é recarregável. Tá? Essas pilhas que a gente está falando aqui, quando cessa ali a sua interação química, ela para de enviar a DDP, tá? Ela para de enviar a tensão elétrica e ela fica inutilizável. Ela tem esse ânodo de zinco poroso, tá? Aqui não é um zinco metálico, é um zinco poroso, é um pó de zinco, né? Imerso numa solução que é uma mistura eletrolítica. E essa solução é alcalina de hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, tá? E ela possui também um cátodo de dióxido de manganês compactado, envoltos por uma capa de aço niquelado, além de possuir um separador de papel e um isolante de nylon. Apesar de a pilha comum e a alcalina serem ambas compostas de dióxido de manganês e zinco, o processo de fabricação delas é diferente. Na pilha comum, que foi a que a gente viu agora há pouco, a mistura eletrolítica é de cloreto de amônio, que é um sal ácido, e o zinco é o envoltório do mecanismo. Nessa aqui, por sua vez, o zinco ele ocupa o centro da pilha. A gente tem também essa pilha, que é a pilha de lítio e iodo. No caso, ela é mais considerada como uma bateria, tá, pessoal? E elas possuem o lítio como principal constituinte. E tem como uma das suas principais características o fato de elas serem bem leves. Os seus eletrodos, né, ou seja, os seus metais que compõem, são formados por lítio e um complexo de iodo, que ficam separados por meio de uma camada cristalina de iodeto de lítio, que permite a passagem da corrente elétrica. Só enfatizando aqui, ó, é uma característica universal das pilhas e baterias. Elas vão ter dois eletrodos, que são os polos, que respectivamente vão enviar e receber elétrons, e elas têm uma camada intermediária, que é o eletrólito, através da qual esse fluxo de elétrons vai se movimentar de um lado para o outro, beleza? O lítio funciona como um ânodo, ou seja, o polo negativo que vai se oxidar, perdendo seus elétrons, e o complexo de iodo ele vai ser o cátodo, que é o polo positivo que vai se reduzir, recebendo os elétrons do outro lado. E essa pilha, pessoal, foi desenvolvida principalmente para ser utilizada em marca-passos, porque além de ela ter uma grande durabilidade, que pode chegar aí até 10 anos, ela não solta gases que poderiam ser prejudiciais para o paciente, pelo fato dela ser fechada hermeticamente. E a DDP gerada por ela também é diferenciada, podendo chegar até 3,4 volts. A gente tem também, pessoal, a bateria de íon de lítio. Até o último slide aqui a gente estava falando de pilhas, né, ou baterias que não são recarregáveis. Quando cessa ali a sua interação química, elas perdem a sua propriedade, né, de gerar aquela diferença de potencial, mas essas duas últimas aqui que a gente vai mencionar, elas são recarregáveis. E a primeira é essa bateria, né, de íons de lítio. É um tipo de bateria recarregável que utiliza compostos de lítio como um dos seus eletrodos. E elas são compostas pelas seguintes partes: um eletrodo negativo, ou ânodo, de onde saem os elétrons, e um eletrodo positivo, ou cátodo, que os recebe. Quando a bateria é ligada, ou seja, quando o seu circuito é fechado, os íons de lítio eles passam a se movimentar do ânodo para o cátodo através de um eletrólito, dando lugar à diferença de potencial que produz a corrente. Quando a bateria é carregada, os íons de lítio retornam ao ânodo. Então o que permite, né, que ela seja recarregável é justamente essa possibilidade da gente gerar ali um efeito reverso, né, que vai redirecionar os íons de lítio para o seu ponto original, né, fazendo com que ela ganhe novamente a sua propriedade química.
né? A gente tem pilhas que são recarregáveis, a gente tem bateria do celular também, né, que é recarregável, mas mesmo assim elas não perdem as suas propriedades fundamentais, né, que são os metais que enviam e recebem elétrons, e os eletrólitos, que são responsáveis por conduzir esses elétrons, beleza? Essa bateria é muito utilizada em telefones celulares e o seu potencial ele pode variar entre 3 e 5 volts. O ânodo e o cátodo são formados por átomos dispostos em planos como se fossem lâminas. O ânodo é formado por grafita com o metal cobre e os íons se intercalam nos planos das estruturas hexagonais de carbono. Já o cátodo é formado pelos íons lítio intercalados num óxido de estrutura lamelar, tá? Isso aqui você não precisa memorizar, tá? Lembrando aqui, o que eu quero é que a gente entenda o princípio básico de funcionamento, tá? Por isso que eu estou trazendo esses vários exemplos para a gente ver que é bem semelhante, tá? Muda aí os elementos, muda as formas físicas aí das baterias, mas o princípio permanece o mesmo. Para finalizar, a gente tem a bateria automotiva, que também é uma bateria recarregável, e ela é do tipo chumbo ácido, pois é formada por várias placas de chumbo e óxido de chumbo mergulhadas no ácido sulfúrico. A bateria de automóvel é formada por 6 pilhas ou células eletroquímicas, que são ligadas em série de 2 volts cada uma. A gente vai explicar ao longo dessa série de vídeos o comportamento da tensão e o comportamento da corrente quando a gente tem um circuito em série ou um circuito em paralelo, né? A gente tem algumas características, né? Mas isso aí eu vou deixar mais para frente. No caso aqui a gente tem essas pilhas ligadas em série, totalizando essa diferença de potencial de 12 volts. Normalmente as baterias de veículo, né, as baterias automotivas, elas têm essa DDP de 12 volts. As placas de chumbo metálico constituem um ânodo ou o polo negativo da bateria, o que significa que elas sofrem oxidação, perdendo elétrons. Tá vendo? Sempre o mesmo padrão. Por outro lado, as placas de chumbo revestidas de óxido de chumbo compõem o cátodo ou o polo positivo, e esse polo é o que vai receber os elétrons perdidos pelas placas de chumbo metálico e irão se reduzir. Na bateria de automóvel, esse conector positivo fica ligado ao negativo e assim por diante, o que caracteriza uma bateria montada em série. E essas reações correspondem à descarga da bateria, mas elas são reversíveis, bastando apenas aplicar uma corrente elétrica contínua e uma diferença de potencial que inverta os polos. Isso pode ser realizado por meio de um dínamo ou alternador do automóvel. É um sistema muito interessante, mas lógico, né? Chega um tempo que esse potencial de recarga ele vai cessar, né? Tanto é que a bateria não dura para sempre. Vai chegar um momento ali que não vai ser mais possível repor essa energia da bateria e a gente vai precisar substituí-la. Bom, pessoal, imagino que através dessa aula a gente conseguiu pelo menos entender um pouco do comportamento da tensão contínua e especialmente, né, essa gerada de forma química. E talvez, né, você possa estar até se perguntando, mas e quanto à tensão contínua obtida através da retificação da tensão alternada? Lembra que eu falei isso no começo? Eu achei melhor, pessoal, a gente explicar sobre isso quando a gente estiver falando sobre tensão alternada, porque aí a gente vai conseguir abrir um parêntese para falar como essa tensão ela pode ser retificada e ser transformada numa tensão contínua. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu conto aí com o like de vocês, né, se esse conteúdo foi útil. E se vocês não forem inscritos no canal, clique nesse botãozinho aí escrito inscrever-se e ative o sino de notificações para que vocês estejam sempre por dentro das novidades do canal. Então é isso, tá, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu!